Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast. E hoje o convidado é especial. Todos os convidados são especiais, mas hoje é mais especial ainda. Eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, médico, minha área de atuação é a saúde mental e tô aqui com a... Eu sou Marina Costa, psicóloga. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar, curtir. A gente tá no YouTube e no Spotify como Entre Costas Podcast. E tô com o... Carlos Henrique Costa, pai do Henrique, pai da Marina. E essa semana, outro dia, um paciente perguntou, por que Entre Costas? Porque nós estamos entre a família Costa, né? Então, um prazer, uma honra ter o nosso convidado hoje, que ele tem um talento que é um dos sonhos do Henrique, né? De desenvolver esse talento, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse episódio. Bem, então, antes de apresentar o convidado, quero falar um pouquinho de mim. E por que eu gosto tanto de cozinhar? A minha grande paixão da vida é a Nayara, a minha esposa. A segunda é a cozinha. A nossa mãe, ela não tem muito jeito com criança. Ela gosta mesmo, ela gostava mesmo era de fazer receita. Então, você falou um pouquinho antes que começou com 2 anos, mais ou menos isso daí, eu lembro muito bem de brincar, muito melhor que Lego. Era forminha de empadinha de aço e eu ficava empilhando aquilo, ficava brincando. Então, desde criança eu já nasci na cozinha. Eu tinha a cozinha de brincadeira, assim, da né? Barbie. E aí minha mãe colocava o feijãozinho lá, né? Pra eu fazer junto com ela também. E confesso que queria ter uma masculina da cozinha da Barbie. Hoje já tem, hoje já tem, né? Mas... Então, foi o jeito que ela teve de me demonstrar afeto e carinho. E é o jeito que eu tenho também de demonstrar afeto e carinho para as outras pessoas, né? E aí, querendo me aprimorar nisso daí, que era inclusive uma dúvida que eu tinha se ia fazer gastronomia ou medicina, eu comecei a buscar conhecimento. Então, o primeiro livro que a minha mãe me deu foi do Jamie Oliver, e aí foi indo, né? Então, tem uma coleçãozinha legal lá de literatura sobre gastronomia. E hoje em dia o YouTube é uma fonte inesgotável de receitas, de técnicas, coisas boas, coisas que dão certo, que não dão certo. Numa dessas andanças eu conheci um canal que estava no início, quando eu comecei a pesquisar, 10 anos atrás, que é o Cansei de Ser Chefe. E hoje realizo quase um sonho de estar aqui com o Bruno Salomão, que é apresentador do Cansei de Ser Chefe global. Ai, nossa! Global. E ele é um mestre do churrasco também. Tanto do grilled, né? Do churrasco grelhado, que é o nosso churrasco tradicional, quanto o churrasco defumado, né, Brunão? Brunão, prazer ter você aqui. Gente, eu estou aqui, muito agradecido por estar aqui. Olá, eu sou Bruno Salomão, então vou me apresentar, né? Todo mundo muito austero se apresentando. Eu sou um fudido, gente. Eu já vou avisar pra vocês que eu não tenho esta beleza médica que todos eles têm no negócio. Eu sou cozinheiro, né? Então a minha linguagem é um pouquinho mais humana, então não se assustem. Eu vou lançar uns palavrões aqui, então vocês não fiquem assustados aí, não. Vocês estão acostumados com gente fina, elegante, sincera aqui. Hoje vai ser diferente. Legal. Mas muito obrigado pelo convite. E eu tenho... Diferentemente da família Costa, que são todos da área médica, a minha família é exatamente igual. Inclusive, o sobrenome do meu pai é Costa também. Que legal. Então, Rogério Costa. Pois é, eu não recebi esse sobrenome, mas eu sou o único não médico da minha família. Enquanto todos aqui são médicos, aonde eu fui? Pra gastronomia, olha que coisa boa. Mas convivi e vivi a minha vida inteira dentro da área da saúde, né? Entre os primos, mãe, irmã gêmea, todos médicos, eu fui para gastronomia. O que também não deixa de ser área da saúde, querendo ou não, para melhorá-la ou piorá-la. Eu estou indo para o outro lado, né? Porque a gente gosta, né, de uma gordurinha, manteiga. Mas Bruno, sabe que no colégio, quando eu tava com essa dúvida muito latente, fui buscar psicólogo lá do colégio. Sim. E eu conversando com ela, então... acho que era Marília, né? O nome dela? Talvez. Conversando com ela... Marisa, isso. Marisa, eu não sei, eu tô muito na dúvida. O que eu faço da minha vida? E parece que não tem nada a ver, né?
é gastronomia ou medicina? O que eu vou fazer e tal? Ele falou, não, você que se engana, tem muito a ver. Porque os dois são atos de cuidado com a outra pessoa. Sim. Né? Pessoas que não são da sua família, você está lá cuidando, alimentando elas, seja de uma forma médica, seja de uma forma literal, né? Sim. De estar alimentando mesmo. Então, realmente, estão na mesma área. Eu acho que tem um aspecto aí da arte. Então, Sim. eu acho muito interessante a culinária. E eu não tenho essa habilidade, minha habilidade nessa área é zero. Mas eu admiro, é como a música. Eu também não tenho habilidade na música, admiro a música. Então, eu acho a questão da arte, a questão da saúde, mas você mencionou um ponto que eu gosto muito, que é o do servir. É você servir, demonstrar o seu talento em benefício do outro. Então, isso eu acho fantástico, essa questão da gastronomia. E quando a gente fala do servir, e isso vem, a gente pode falar isso como a arte. Eu vejo arte em tudo. Eu observo arte em tudo. Na medicina também. Quando você vê um ponto de sutura muito bem feito, do qual a pessoa fica sem nenhuma marca, isso é arte. Isso é delicadeza. Que a gente pode dar e conferir isso juntamente à confeitaria, que também te traz esse nível de técnica avançada e beleza também, que não é minha parte, gente, eu sou um bicho. Mas quando a gente está falando disso, eu também interligo a medicina ao que a gente faz hoje no churrasco, aos cirurgiões. Horas e horas e horas em pé, para fazer o máximo pela vida da pessoa. E é literalmente isso. Essas correlações, elas vão acontecer em todos os parâmetros humanos, né? Em todas as situações humanas. Quando a gente serve uma pessoa, a gente não pegou, abriu uma lata de feijoada, colocou e cozinhou. É um processo. Existe todo um processo. A comida, o processo de cozinhar, ele é um processo que ele começa na imaginação. Ele é a criação de um prato. O que eu quero fazer? Depois disso, você vai entender, bem, isso é financeiramente viável? Porque não adianta você me convidar para fazer um churrasco na sua casa e eu querer fazer um filé de wagyu com fios de ouro se o orçamento que a gente tem dá para comprar maminha. Então, a gente tem toda essa estruturação e quando a gente estrutura, a gente vai a um outro ponto que é muito complicado, compra. É o processo de sair para comprar, de desprender dinheiro, desprender tempo. Ter cuidado com cada exatamente, a escolha do ingrediente, a escolher o seu fornecedor, escolher o produto. Depois disso vem a preparação do ambiente, a preparação da churrasqueira, do equipamento que você vai utilizar, afiar as suas facas, cortar a sua carne, porcionar. Inclusive que é uma terapia, né? Afiar a faca. É muito bom quando você não é da área, mas quando você é da área e você não tem tempo e começa o serviço, sua faca, a colher tá cortando mais do que a faca, não é divertido. Não é divertido. Imagino. Você contando todo esse processo, dá pra ver que é ciência também. E isso que nós não colocamos, que também, vamos colocar analogia aqui à medicina, os anos de estudo. Porque, gente, obviamente tem muitas pessoas autoditadas, mas elas aprenderam de alguma forma. Elas se ferraram de alguma forma dentro da cozinha para aprender aquilo dali. Nós que trabalhamos... acertou. Exatamente. E se ferrou e foi para dentro da cozinha e teve que fazer de novo e tomou uns tabef e voltou para dentro da cozinha. E é assim que funciona. Né? Mas uma coisa muito legal do Bruno, nas redes sociais dele que ele mostra, é um pouquinho da ciência, mas da química mesmo. Então, se você baixar o pH da crostinha da carne, ela vai ficar mais douradinha. Exato. Então, se você usar bicarbonato às vezes, você vai ter um dourado mais bonito. Então, a reação de Maillard, como que ela acontece. Então, tem um monte de química dentro da cozinha que ele mostra também no canal dele. Isso eu achei muito legal. Mas a comida, ela é exatamente isso, gente. Era exatamente o que eu ia dizer, que a gastronomia, ela é estudo. Existe uma diferença muito grande da gastronomia para a culinária. A culinária, ela é empírica. A culinária, ela é aprendida de mãe para filha, pai para filho, filho para mãe. Ela é repassada. Ela é receita. A gastronomia é uma ciência.
A gastronomia é uma ciência que estuda várias outras ciências para ela existir, como a química, a física, a matemática, a biologia, a botânica, a história, a geografia, a medicina, a nutrição. Imagina até a antropologia. Antropologia, sociologia, psicologia. Porque nós, no curso de gastronomia, nós temos que fazer psicologia. Você é psicóloga. Porque a gente tem a parte de psicologia da alimentação. E ela é muito séria. Porque como é... Eu vou te dar um exemplo. Como eu chego para cozinhar como um gastrônomo formado, uma pessoa que tem uma graduação, chego para você e vou fazer comida kasher e sirvo suíno. E como eu posso hoje, sem um conhecimento, fazer uma alimentação para uma pessoa que sofreu algum trauma em algum tipo de situação e colocar, prostar ela aquilo dali, colocá-la naquela situação? A gente tem que ter estudos disso tudo. Hoje em dia também, como que você faz a introdução alimentar para uma pessoa com autismo? Perfeitamente, excelente colocação. Alimentar, né? Excelente colocação. Então nós temos, obviamente a gente não faz todas essas faculdades, mas nós temos que ser banhados pelos conhecimentos de todas elas. Eu vou te dar um exemplo, um dos exemplos que eu mais uso. Não existe gastronomia sem história, sem geografia e sem biologia. Eu não posso... Gente, um prato de comida de uma população, de um estado que seja, ele vai mostrar de que estado que a pessoa é. Se ela pegar um prato... Faça um prato para mim sem me dizer de onde você é. Você vai saber de que região que ela é. Você vai saber de que micro-região do estado talvez ela seja, que se você conhecer bem a gastronomia daquele estado, você vai saber se naquele estado se tem muita chuva, se é um estado que tem muito rio, ou se é um estado que tem mais uma produção bovina maior. Você vai saber se ali é um estado onde a gente tem um background, onde a gente tem mais arroz ou tem mais a massa. A gente vai saber se faz frio ou se faz calor. A gente vai saber os comportamentos religiosos daquela região. A gente vai saber qual é o background que teve da colonização daquela região. Isso, um prato de comida, te diz tudo isso. Tem mais que você sempre fala. Do tipo de trabalho daquela região. Exatamente. Porque uma pessoa que come uma vez por dia, ela precisa de um prato. De um pratão. Um pratão. Uma pessoa que come 3 a 4 vezes, vai comer porções menores, né? Uma pessoa que mora numa metrópole como São Paulo, a alimentação dela vai ser muito diferente de quem mora no interior do Maranhão. São comportamentos completamente diferentes. E se você não tiver o conhecimento para dizer assim, Bruno, eu fui convidado para cozinhar na casa de uma pessoa, eles são da região do Goiás, eles são do interior do Goiás. Qual região do Goiás? Tá, dessa região aqui. Se você não tiver noção histórica, geográfica, você vai fazer besteira. Eles querem comer algo daquela região, eles querem que você traga a sua leitura daquela região. Você tem que estudar. Não é tão simples quanto parece. Além das reações químicas. Além de todo o estudo que a gente tem que ter de química. Porque gastronomia é ciência aplicada. Inclusive, eu sempre falei por que as aulas de ciência do colégio não são feitas dentro de uma cozinha. Cara, explicar a reação química pela comida é lindo. É simples. E é completamente, não só de forma literal, mas é palatável para a criança. É concreto. Mas quando eu falo palatável, eu tô falando até de saboroso, mas não no sentido de comer, mas de aprender. É gostoso você assar um bolo na frente de uma criança e mostrar as reações químicas de anulação de pH, quando a gente pega e usa um fermento que tem 2 elementos químicos, um de pH alto, do qual ele é mais alcalino, o outro de pH baixo, que é mais ácido, quando a gente adiciona ele por meio de um vetor, quando a gente adiciona ele num elemento, né, líquido, num elemento onde tem água, esses 2 elementos reagem, formam uma reação de anulação química que vai me gerar água, sal e gás carbônico. Isso vai fazer com que o meu bolo cresça. Por que a gente tem que aprender isso com fórmulas avançadas pra dizer assim, essa porra é pra fazer um bolo, caralho? Por que eu não pego uma carne e boto ela numa chapa e mostro, olha, essa carne ela está sem nada. Essa carne está só com sal. E essa carne está com sal mais uma base alcalina. Ela fica muito mais dourada. Que reação é essa? É caramelização? Também.
Porque a reação de caramelização faz parte de uma reação de Maillard, que é uma reação que envolve proteína, é uma desnaturação proteica, que envolve aminoácidos, gorduras, lipídios e toda essa estruturação juntamente com o pH. Quanto mais baixo, quanto mais alto, mais alcalino o pH, mais a temperatura dessa reação, ela acontece mais rápido, ela acontece de forma mais homogênea. Cara, eu vejo a gastronomia como ela é um ponto focal social. A família acontece grande parte das vezes, nem em todas as casas, obviamente, porque nem todo mundo, como o senhor falou, o senhor não foi uma pessoa que teve essa questão da gastronomia. Eu já tive. Ah, mas tem porquê, depois ele vai explicar. Eu já tive. Então, o coração da minha família... E da cozinha, isso é uma coisa muito nordestina, inclusive eu sou de São Luís do Maranhão, gente, eu não falei pra vocês. A cozinha é uma coisa muito importante. Coração da casa. Além do coração da casa, é o centro, como é que eu posso dizer, da identidade familiar. Este prato é de sua avó. Meus pais me cobram muito. Olha, tá bom, mas ainda não está parecido com o de sua avó. Você tem que melhorar isso, você tem que fazer desse jeito. É onde a gente tem os laços consanguíneos que realmente te puxam para a hereditariedade ali da sua cultura pessoal. Não local, mas da sua família mesmo. E isso é uma coisa que é muito exigida da gente. A minha família faz desse jeito. Não, mas a minha família faz desse jeito. E tá todo mundo certo. Mas eu acho que existe a briga de egos, né? E a família, ela não quer a releitura gastronômica daquele prato. Ela quer aquele afetivo. Essa é do seu pai. Esta receita é de sua avó. Você não vai mexer nela. Você não tá ficando doido? Agora, o fato do meu pai não ter essa afinidade pela cozinha tem um porquê também muito forte, porque ele é filho de italiano. Em que a mulher fica na cozinha e o homem fica na mesa, esperando a comida chegar ali. Né? Italiano naquela cultura. Sim, ali, cultura. E isso é uma verdade interessante. Para mim, toda a sua descrição da questão da elaboração do prato, que vem lá da escolha, tem que pensar o que vai fazer, sim. Como vai fazer, da escolha do alimento, da compra e tal. Então, o Henrique falou muito bem. Para mim, eu chego no final, tá pronto ali. Né? Agora, minha avó passou para minha tia, né? Tia Adri também. Sim. É mais matriarcal, né? Matriarcal, Exatamente. muito matriarcal. Não, meu pai também... E a braveza. E tinha que Dona sair Cecília. daquele jeito, como você falou, não tá bom, né? Então, por isso até eu não me arriscava tanto. Vai que eu levo uma bronca que não tá bom, né? Agora conta a história da feijoada. Então, a feijoada foi o seguinte: eu tava na faculdade de medicina, eu comia de bandejão. E o meu irmão, o Marcos, foi me visitar lá no Rio de Janeiro. E eu quis agradar ele, vou fazer alguma coisa diferente, né? Não vou no bandejão e nem vou comer pão com manteiga, que era a minha refeição habitual até. Eu não sei cozinhar, não sabia, não sei até hoje. E aí eu decidi comprar uma feijoada em lata. E a feijoada, quando eu abri, ela estava coberta de uma gordura branca. Falei, tá Quer dizer, estragada. você não sabia que era gordura, né? Eu não sabia que era aquilo. Tá estragada, joguei fora. E aí o problema todo é que o dinheiro que eu tinha só dava para comprar aquela lata. E aí ficamos no pão com manteiga mesmo no almoço. E depois aí você me conta aí da feijoada que parece que ela não estava estragada, então dava para comer. Era só gordura. Olha só. E exatamente por isso que ela não estava estragada. Porque tinha gordura. Agora e gordura é o quê? O cardiologista. Conservante. O cardiologista já tinha medo de gordura desde aquela época, né? É verdade. Faz um negócio desse, não. Gordura é tão bom, Ave Maria. Não existe sabor sem gordura, gente. Infelizmente. Eu sei que o pessoal aí da nutrição, medicina, que absurdo, gordura é maravilhoso. O Drink V não trabalho com isso, eu trabalho com comida, meu Deus. O meu trabalho é fazer comida boa. Se faz bem ou se faz mal, o trabalho aí é pra vocês. Aí a gente manda pra vocês. Mas Bruno, dos motivos de eu ter te chamado hoje aqui também é porque você teve uma puta de uma transformação na sua vida. Né? Tive e foi... Ai, deixa eu só subir um pouquinho aqui, pronto. Aí essa parte é com a senhorita.
A gastronomia ela é linda, mas a gastronomia ela tira de você a humanização. Ela te desumaniza demais. Principalmente nós que somos, eu vou me colocar aqui, nossa, mas sou do final de uma velha geração gastronômica onde nós somos somente serviçais. A gastronomia, ela é um estudo muito grande, mas na prática você é um pedreiro. Na prática você é literalmente um obreiro ali que você está ali para trabalhar enquanto todas as outras pessoas vivem. Quando você trabalha em restaurante, você não tem vida. Você tem que lembrar, eu vou te dar um exemplo. Hoje é sábado. Nós estamos gravando isso aqui num sábado, eu não sei se as pessoas têm noção. A gente está gravando num sábado de manhã. A gente vai sair daqui, cada um vai para suas vidas, mas depois a gente vai para um bar, vai para um restaurante, de noite vai para um outro restaurante, vai para uma balada. E a gente não se lembra que para aquela comida estar ali, alguém está trabalhando enquanto você está se divertindo. Alguém estava trabalhando antes. Está trabalhando durante e vai trabalhar depois. E tem que lembrar que essas pessoas, nos últimos 20 anos dela, nos seus sábados, nos seus dias, ela está trabalhando naquele horário. E que normalmente o dia de folga dela, sabe qual é? Segunda-feira. O que você faz numa segunda-feira? Existe uma perda. Eu te falo isso, que é uma coisa que o nome, inclusive, Cansei de Ser Chefe, vem inclusive dessa situação. É quando você se perde de você mesmo. Eu passei, e olha que passei pouco, eu passei 4 anos dentro de uma cozinha da qual eu perdi noção desses 4 anos. Eu perdi noção de saúde, eu comecei a comer muito, a beber muito para esquecer que eu tinha que trabalhar com comida e bebida. Então eu entrei num ciclo autodestrutivo tão grande que eu trabalhava para beber e bebia para esquecer que eu tinha que trabalhar. E naquela época que eu fazia isso, eu comandava um restaurante e eu trabalhava de segunda a segunda. De segunda a segunda. Como a responsabilidade do restaurante era minha, eu não tinha dia de folga. Então era um rolo compressor, literalmente psicológico, quase que psiquiátrico, talvez. Porque se eu tivesse pelo menos feito um acompanhamento psicológico e psiquiátrico naquela época, eu não teria saído tão destruído. Porque quando eu saí disso para abrir o canal, que se chama Cansei de Ser Chefe, é porque ser chefe não é ser cozinheiro. Cozinheiro, eu sou cozinheiro. Ser chefe é ter uma função dentro de uma empresa chamada restaurante, da qual você é responsável por aquela cozinha e por aquelas pessoas, e a responsabilidade de toda aquela gestão é da sua mão. E eu cansei disso. E aí também, a segunda-feira, que seria o dia de descanso, você não tem, porque você tem que fazer o administrativo, né? Eu tenho que fazer o administrativo e compra. Então você não existia. Sabe quando é que era a minha folga? Segunda-feira à tarde, quando eu me enfurnava dentro de um bar, eu saía de lá 1h da manhã, completamente bêbado, para 6 horas da manhã estar na Ceasa da terça-feira. Essa era a minha folga que eu tinha. E aí eu engordei muito. Eu engordei muito e perdi noção de uma coisa que a gente já não tem muita noção no Nordeste. Porque culturalmente, nós que somos década de 80, a gente começou a beber muito cedo. Eu comecei a beber com 12 anos de idade. Isso culturalmente sempre foi aceitável no Nordeste. E o álcool sempre pra gente, ele sempre fez parte de todas as bases sociais da vida do nordestino. Desde criança. E aí, nessa época onde eu me desumanizei muito, eu perdi a noção do álcool. Foi quando eu abri o canal. E quando eu abri o canal e eu fui para a internet, eu tive acesso a muito mais disso, muito mais facilmente, por conta dos eventos, por conta das festas, dos patrocínios. E aí você começa a receber aquilo dali diariamente e você já perdeu a noção daquilo dali, e aquilo dali se transformou num rolo compressor muito maior. Porque eu também sou da época da aurora do churrasco brasileiro. Eu comecei na época que começaram os grandes churrascos brasileiros e a carne brasileira ela se transformou num objeto de luxo mundial.
A gente saiu de um produto onde o gado era mirrado, horrível, para um gado que tem uma das melhores genéticas do mundo nesses últimos 10, 12 anos. E a gente viveu os melhores eventos do mundo aconteceram no Brasil de churrasco. Quando o churrasqueiro saiu de um bicho que ficava todo cheio de carvão para um ser extremamente respeitado dentro da internet, dos eventos. Nós nos transformamos, inclusive, de certa forma, em certas celebridades no mundo inteiro. Hoje você vê os canais, os caras são celebridades e tudo. Agora eu vou falar aqui, a gente saiu pra tomar café da manhã junto e pela primeira vez um convidado foi reconhecido pelos funcionários lá da padaria. Olha só que legal. Eu te conheço, já vi seus vídeos no YouTube. Olha só. E isso é muito legal. Isso é maravilhoso. Pro ego isso é incrível. Mas isso hoje os meninos da nova geração da internet, de pós-TikTok, pós-Covid, eles têm uma outra visão. Mas como eu também sou da época, eu sempre sou das épocas antigas, eu me lasquei com tudo, gente. E aí a gente teve essa exposição ao álcool, à comida, à gordura, a coisa muito boa, e aquela efervescência, e eu me perdi. E aí houve a pandemia, que foi um pandemônio, né? E na pandemia piorou tudo. Acho que a cabeça de todo mundo foi pro saco, né? Então eu já vinha de uma situação que já não estava boa. Nos 2 anos trancados dentro da pandemia, eu desandei completamente. E eu saí da pandemia pesando 168 quilos, com uma função hepática quase zero, já em pré-diabetes, com o fígado, uma estatose hepática absurda, uma obesidade mórbida nível 200 mil, a cabeça completamente dilacerada. Eu bebia e chorava. A única coisa que eu fazia o dia inteiro, eu bebia e chorava. Eu bebia porque eu entrei num nível de depressivo, autodepreciativo tão forte que eu não via mais futuro para mim. Eu comecei a ter pensamentos muito errados. A gente não precisa falar palavras aqui, mas eu entrei num ponto onde ou eu mudava ou eu morria. No dia 10 de dezembro de 2021, eu tive uma situação religiosa, eu sou do candomblé, eu tive uma situação religiosa dentro de um terreiro onde muitas entidades se reuniram e falaram: ou você muda, porque você pediu fama, dinheiro, você pediu tudo, a gente te deu, e você vai enfiar tudo isso no caixão. Eu falei assim: eu vou mudar. E quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu sou muito maranhense nisso, gente. Nossa, eu sou maranhense nisso demais. Eu botei um negócio na minha cabeça e falei assim: eu vou mudar. No dia 10 de janeiro de 2022, foi o dia do ápice, né? Quando eu bati 168 quilos, eu pedi para fazer uns exames com um médico, um grande amigo meu, ele é gastro, lá em Campinas. E ele falou assim: Bruno, eu queria fazer a bariátrica. E ele virou para mim e ele falou: Bruno, antes de fazer tua bariátrica, talvez a gente tenha que fazer o teu transplante de fígado. Porque se você beber mais uma garrafa de destilado, talvez ele entre em falência. O meu TGO e o meu TGP estavam batendo quase 1000. Eles estavam literalmente indo pra falência. E eu falei assim, isso era 6 horas da tarde de uma terça-feira. Falei: eu acabei de parar de beber. Na frente dele. Sem mentira nenhuma, pelos meus orixás. Ele falou: não é assim, é muito difícil. Você é uma pessoa que tem esse vício desde... Eu falei assim: você não entendeu, querido. Eu acabei de parar de beber. Maranhense. E naquela hora eu falei assim: eu vou me salvar. Você tomou a decisão. Eu tomei a decisão. Eu falei: eu vou me salvar. Eu cansei de afundar sozinho no raso. Eu vou me salvar. Eu vou jogar boia pra mim mesmo. E naquele dia eu saí de lá e fui pra um bar. E eu sentei na frente dos meus amigos e eu fiz exatamente o que ele me mandou fazer. Ele falou assim: você vai daqui pra frente pedir água com gás e limão.
Você vai espremer esse limão dentro dessa água com gás com gelo. Você vai olhar nos olhos de todos os seus amigos e toda vez que eles levarem o copo de drink ou de cerveja à boca, você vai beber sua água com gás olhando pra eles. Eu saí desse dia bêbado de água com gás. Não estou brincando. Era tão psicológico pra mim que eu cheguei tonto em casa. E eu passei 2 anos sem beber. Sem tocar em uma gota de álcool. E a partir disso, no dia seguinte eu procurei psicanálise. Eu fui para psicanálise lacaniana porque, como eu já tinha feito estudo não só na publicidade como na gastronomia de psicanálise e psicologia, mesmo que inicial, eu tinha me apaixonado por Lacan. E eu me tranquei dentro de casa nos primeiros 4 meses porque eu estava tão pesado que eu não conseguia subir as escadas para tomar banho. E eu não podia ir para academia porque senão eu ia me ferrar mais ainda. Eu precisava emagrecer antes de fazer qualquer coisa. E eu precisei ficar em casa. E eu me tranquei dentro de casa, sem álcool. Foi quando começou o Ozempic. Eu comecei a aplicar o Ozempic. Então eu não tinha álcool. Eu não tinha açúcar, nem carboidrato. Porque eu comecei uma dieta extremamente restritiva. Não façam o que eu fiz. Eu comecei uma dieta somente de proteína, onde eu fazia com o Ozempic, eu fazia intermitente 16, 18 e 24 horas. Ou seja, eu não tinha álcool, eu não tinha cigarro, eu não tinha açúcar, eu não tinha carboidrato, eu não tinha nada. Eu só tinha eu e a psicanálise 2 vezes por semana, trancado dentro de casa. Você imagina o inferno que eu vivi nos 4 meses, né? Em 4 meses eu emagreci. Tudo que era prazeroso. Tudo. Eu me coloquei... Foi literalmente uma autopunição que eu fiz. Eu falei assim, se eu fiz isso comigo, eu vou me punir, mas eu vou me salvar. E foram os 4 meses mais horríveis da minha vida. Eu emagreci dentro de casa 25 quilos. E aí eu fui pra academia. E aí, na academia, eu ia pra academia 2 vezes por dia. E no dia, tive acompanhamento médico. Aí eu comecei a gravar os vídeos dentro do canal. É bem legal o processo. Eu comecei todos os meses, eu soltava um vídeo. E esses vídeos, inclusive o primeiro vídeo, ele é bloqueado. Eu tirei ele, porque ele foi tão visceral que assustou as pessoas. Eu perdi patrocinador por conta do primeiro vídeo. Porque o primeiro vídeo que eu gravei, ele foi tão visceral, eu acho que eu tava tão desesperado que eu falei de uma forma... Eu fiz da câmera um dia de terapia e acho que as pessoas se assustaram. Rasgou seu coração. Rasguei na frente de todo mundo e foi muito difícil fazer aquele vídeo. Todos os vídeos foram muito difíceis. E eu continuei o processo. No dia 10 de janeiro comecei 10 de janeiro de 2022 com 168 quilos. No dia 10 de janeiro de 2023, eu tava pesando 89. Uau. Com todos os meus exames em perfeição. Em 1 ano eu consegui fazer por mim. Sem cirurgia, sem nada. Mas eu consegui jogar a boia pra mim mesmo, mas não foi fácil. Não foi fácil. Foi literalmente, eu falo, obviamente foi a questão física, mas hoje eu vejo, e eu continuo sendo obeso, eu continuo sendo uma sanfona. Eu engordo, eu emagreço, eu engordo, eu emagreço. Hoje eu tô inchado, eu tive uma crise essa semana, passei uma semana inteira com uma crise alérgica, tomei 2 quilos de cortisona, tô desse tamanho, mas uma coisa que eu falo para as pessoas é que eu continuo sendo obeso. Porque eu entendo hoje, eu não sou um médico, eu não estou aqui para dar diagnóstico de nada, pelo amor de Deus. Mas em mim eu vejo que a minha obesidade e o meu alcoolismo, ele é psicológico. Eles são completas muletas para mim. Eles são absolutas muletas aonde eu jogo. Foi onde eu aprendi. Foi o que eu aprendi na minha vida a fazer. Foi engolir e beber minha dor. Era o que você tinha de recurso. Era o que eu tinha. Foi o que eu aprendi socialmente a fazer. Socialmente eu aprendi a ser desse jeito. Culturalmente eu aprendi a ser desse jeito. E hoje eu continuo sendo obeso porque se eu abro 1 milímetro de mão,
do meu tratamento psicológico ou da academia, que agora eu tô há 3 meses parado, o meu corpo volta. Mas mesmo, por exemplo, situações que não são você abrindo mão, mas você teve uma crise alérgica, teve que tomar um medicamento, né? 10 quilos em uma semana. Vocês sabem que engordar 10 quilos em uma semana, cara, isso é muito... Pra cabeça de uma pessoa obesa, isso é horrível. E sabe qual que é a sina do obeso? Assim, por exemplo, eu, você, que passamos pela obesidade, a gente pode estar com o shape do meu pai. Sim. Nós sempre seremos obesos. Exatamente. Nós seremos obesos magros, porque a obesidade é uma doença crônica e incurável. Exatamente. Mas tem tratamento. Tem. Agora, o corpo, ele tem uma tatuagem, no seu caso, de 168 quilos. Exato. Ele sempre vai querer voltar para esses 168 quilos. Isso é fisiopatológico. Seu corpo sempre vai querer voltar para o maior peso da sua vida. Cara, o meu negócio, minha retenção, como o meu corpo, durante esse tempo, ele não encontrava gordura, eu tomava água e ele absorvia água. Tanto que eu vou até fazer alguns exames, porque eu fiquei viciado em diurético. Porque, gente, não é brincadeira. Eu vou fazer um evento de churrasco. Evento de churrasco é feito debaixo de sol. Você fica um dia inteiro debaixo de um calor horrível do lado das churrasqueiras. Cara, a gente fica num nível... derretendo mais o calor. Uhum. E você começa a beber, você começa a tomar uma cerveja, porque não tem ser humano que aguente ali. De verdade, de uma sexta-feira, digamos, eu tô pesando 90 quilos. Na segunda-feira, eu tô com 104. Você infla. Isso pra cabeça do cara que era obeso mórbido e que conseguiu controlar, isso é horrível. Se você não tiver controle psicológico, a ruptura ela é muito rápida. A ruptura da cabeça ela é muito rápida. De voltar, né? De voltar. Começar de novo. Todo dia é um novo dia. Não de voltar ou de você entrar num poço mesmo. Uhum. Literalmente é o destrutivo. Sim. Porque você fala, eu não presto. Me fudi, já De era, novo, tô gordo, né? de novo. Eu perdi tudo que eu fiz. E ainda mais nós que trabalhamos com imagem na internet. Agora, Bruno, imagina você se por acaso você tivesse ido pelo caminho da bariátrica Não teria dado certo. e cada quilo que você ganhasse novamente, melhor, né? Você tivesse mais dificuldade de perder porque você já não absorve nutriente. Pois é. A bariátrica pra mim não funcionaria. Porque o meu problema principal nunca foi comida, nunca foi comer. Sempre foi a bebida. Se eu não tivesse feito o tratamento psicológico para lidar com isso, eu tivesse feito a bariátrica, eu provavelmente estaria morto. Interessante isso, porque nós temos muitos pacientes bariátricos que acabam desenvolvendo o alcoolismo pós-bariátrica. Então, isso é comum. E quando o Bruno fala que para ele, talvez, se tivesse feito a bariátrica, não estivesse vivo, é uma possibilidade mesmo. Da dificuldade que e desse risco que é a bariátrica. A gente precisa chamar atenção para isso, porque muitos pacientes pós-bariátrica desenvolvem a doença do alcoolismo. Tem muita gente que, ao fazer a cirurgia, né? Eles acabam optando. Ou eu bebo, ou eu como. E aí opta por beber, porque é mais fácil e beber destilado. Porque a cerveja, o fermentado, entuxa muito, né? E já tem o estômago reduzido. Aí vai pro destilado, que desce mais fácil. Quase todos os meus amigos, cara, que são da minha época e que fizeram bariátrica nos anos 90 e anos 2000, fizeram sleeve, fizeram todos os negócios. Me desculpa, todos são alcoólatras obesos de novo. Olha só. Todos. Quando não bebe sorvete, aí bebe sorvete junto com... Leite condensado. Gente que mama leite condensado. Como é que você chamou leite condensado antes? Leite condenado. Mas eu costumo bater assim nessa tecla das cirurgias pro emagrecimento, porque esse é o maior problema. As pessoas, elas acham que só o emagrecer é o problema. Só que se ela não cuida da parte psicológica, não vai adiantar absolutamente nada. Vai criar mais problemas, às vezes.
ela vai aumentar ainda mais o peso que ela já tinha. Porque não é só sobre a comida. Tem o comportamento alimentar, tem o como eu me relaciono com a comida, qual a função do beber e do comer para mim. Se afogar as minhas emoções, a bariátrica não vai adiantar De nada. Agora, tem um outro problema, né, muito grande, que alguns vícios, eles são mais difíceis do que outros. Porque, por exemplo, com o álcool, beleza, você rompeu sua relação com o álcool. Mas como que você, com vício em comer, vai romper sua relação com comida? Pois é. Ainda mais no caso do Bruno, que ele é apaixonado pela comida. E trabalho com isso. Exatamente, e nesse sentido. Por né? exemplo, tem um paciente que ele tem vício em jogo patológico. E ele trabalha numa empresa que desenvolve jogos. Agora, É uma guerra desgraçada diária. E eu falo isso porque eu vivi isso, eu vivo isso. É a mesma coisa. Gente, eu trabalho com churrasco. Eu trabalho com festa. Eu trabalho com evento onde as pessoas vão para se rasgar de comer e beber. Você acha que é fácil? Não é fácil, cara. Você tem que se manter profissional e você tá à mercê de tudo aquilo que te levou pro buraco uma vez. E você ama aquilo dali. E é o que eu falo, cara, eu falo pra todo mundo. A pior sensação do mundo é uma sensação horrível, e o que eu vou falar, isso pra mim é muito duro falar, mas a pior sensação do mundo é dessa abstinência de você não poder fazer do jeito que você quer, beber. Hoje eu voltei a beber, hoje eu tenho uma relação muito mais agradável com a bebida. Até porque eu não tinha como não ter. Eu trabalho com patrocinadores, gente. Eu trabalho com carne, eu trabalho com bebida. Faz parte da minha vida. Eu tenho que fazer parte disso, senão eu não ganho dinheiro. Mas hoje eu tenho uma relação muito mais amigável. Mas não tem um dia que eu não pense em meter o pé na jaca e me fornar dentro de um bar e beber até eu desmaiar. Era isso que eu ia perguntar. É uma decisão diária? É uma decisão diária. É uma luta diária? É uma luta diária. É uma luta diária você não pegar o seu carro e parar no McDonald's e pedir 10 lanches. É uma luta diária. Todas as vezes que eu vou para os Estados Unidos, todas as vezes que eu passo na frente de alguma coisa gostosa que eu gosto muito, é uma decisão de dizer o não. Não vou fazer. Por que não? Porque eu sei onde isso vai me levar e eu já estive no fundo do poço. Pra falar a verdade, eu já cavei o fundo do poço. Ô Bruno, vamos falar então, que é uma coisa que me despertou aqui. Você estava falando que no momento que você estava no fundo do poço, você ainda, né, nessa parte que você estava descendo, que estava piorando, você ainda ligava a câmera, aparecia em alguns eventos. Como que era essa máscara? Pesava pra você? Era exatamente a máscara do gordo divertido, do gordo beberrão. Porque eu era essa imagem, inclusive, que eu levei muito tempo pra me desvincular. Do Bruno, gordão, engraçadão, bebão. Isso durante muito tempo foi maravilhoso no YouTube. Só que, no pós-pandemia, isso se transformou numa coisa grotesca. As empresas não querem uma pessoa como assim no catálogo delas de influenciadores. Influenciar em quem? Ser alcoólatra? Foi muito difícil. Mas também essa mudança, e eu vou dizer pra vocês, financeiramente inclusive, cara, a gente não pode ser hipócrita. O mundo é imagem. Eu trabalho com imagem. Nós estamos aqui de frente pra câmera. Isso é imagem. Tudo isso é semiótica. Tudo é semiótica. É a forma como as pessoas vão compreender a imagem. Eu emagrecer me abriu portas que nunca seriam abertas naquela época. Empresariais, portas como influenciador de certas coisas, em poder viajar para certos lugares, em poder ser a cara de certas empresas. Influencia. Mas você via isso naquela época? Sim. Eu comecei a perder. Você estava perdendo? Lógico, lógico. Foi a época que eu desandei mesmo. Foi a época que... Chutou o balde. Chutei o balde. Eu chutei o balde. E eu vou dizer pra vocês, a parte mais difícil hoje de lidar com esta coisa bem aqui na nossa frente é que qualquer modificação física que aconteça comigo e que vai acontecer eternamente, porque eu sou obeso,
É muito difícil. Porque a primeira coisa que as pessoas falam, elas não querem saber da receita, não querem saber da sua... Elas querem saber, você engordou por quê? Emagreceu de novo, tá doente? Cara, é muito difícil. A internet é um meio muito difícil. Muito complicado. Comentar sobre corpos sempre é complicado. Muito. Mas as pessoas não têm pudor com isso. Não, ainda mais na internet. Não tem menor pudor disso. Menor pudor disso. E eu quero... E só pra gente só sair um pouco dessa questão muito abissal que a gente já entrou aqui, pra gente voltar pra gastronomia e emagrecimento e nessa área. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu acho que vocês já devem ter recebido essas informações, mas a gente estava falando de bariátrica, mas hoje a bariátrica ela começa a se transformar em uma coisa até mais distante, com Ozempic, Mounjaro, agora a Retratutida, Retratutida que vai entrar agora também, que está terminando que já está vendendo, gente. O pessoal, está em estudo, já tá todo mundo usando já. Esse negócio de estar em estudo. Então, a gente está vendo que as pessoas elas estão podendo ter mais controle do peso delas de uma forma sem a bariátrica, de uma forma medicamentosa, que ainda é meio nebulosa, porque a gente não sabe. Eu vou dizer para vocês, o Ozempic foi meu melhor amigo. Eu me dei muito bem, vamos colocar o nome das empresas, né? Eu me dei muito bem com a semaglutida. A semaglutida enjoava e tudo, mas isso era uma lembrança pra mim, eu aceitava isso muito bem. Eu aceitava a semaglutida, esses enjoos que ela tava, como uma coisa boa pra mim. Algumas pessoas dizem, eu falo, cara, que bom que você tá enjoado, tá fazendo efeito, você pagou pra isso, seu trouxa. Agora, quando foi a Tizerpatida, ok, essa daí, que é o Mounjaro lá, ela é maravilhosa, gente. Pra mim, eu não senti nada. A única coisa que eu sinto, e que é muito complicado pra gente, é eu sou completamente alheio à comida. Ao prazer de comer. E isso é bom ou ruim pra você? É péssimo. Mas eu aprendi a lidar com isso com a semaglutida. Porque você perde o paladar. Porque quando você não sente fome, você perde um dos principais aspectos da comida, que é o prazer em comer. A comida é maravilhosa quando você tá com fome, né? Exato. Qualquer uma. Exato. E esse mecanismo de ação da tirzepatida, que tem uma ação metabólica, hormonal, mas também no sistema nervoso, exatamente diminuindo essa compulsão alimentar, o apetite exagerado. Então, por isso também que os resultados têm sido fantásticos, equiparados à bariátrica. Deixa eu perguntar uma coisa aqui fazendo consulta aqui, né? E você acha que seu sono melhorou com a redução do peso e com a... Melhorou muito, mas eu nunca dormi muito, sabia? Eu não sei nem te explicar, porque eu não sou uma pessoa muito ligada a dormir. Tem gente que ama dormir, que se deixar a pessoa dorme o dia todo. Eu durmo 1h da manhã e acordo 5h30 para 6 horas da manhã todos os dias desde criança. Porque esse é um estudo recente, legal, com a tirzepatida, né? Com o Mounjaro, mostrando melhora da apneia do sono. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que para mim é muito legal, que ela melhorou tudo para mim? Foi a questão da psicológica, para mim, principalmente. O que mais me ajudou, que eu tenho certeza que me ajudou, que foi a psicanálise mais o Ozempic, foi que o Ozempic ele controlou muito a minha ansiedade. Porque como eu jogava tudo em cima da ansiedade de comer, eu não tinha comida, eu tava enjoado e não precisava comer e tava vendo meu corpo mudar. Cara, essa pra mim foi a fórmula. A minha fórmula foi ver meu corpo mudar sem ter aquele desespero de estar comendo ou bebendo. Até porque quem usa Ozempic sabe que se tomar qualquer coisa fermentada, qualquer coisa gaseificada, nossa, você fica podre. Mas o que eu comecei essa conversa foi para dizer que estamos tendo nesta nova geração uma diminuição drástica do consumo. E isso está influenciando na economia a utilização desses produtos nas grandes redes de fast food. E tá com ascensão o mercado de wellness. Exatamente. Do bem-estar, do fitness. E de álcool também. Houve uma diminuição gigantesca do consumo alcoólico nessa nova geração. Tem várias... Eu tenho pacientes que trabalham na indústria de bebidas alcoólicas. Falou, agora o nosso foco é bebida 00.
Zero álcool e zero açúcar. Olha só. Né? Então, Zero caloria também. Zero caloria. Mas eu acho que é muito importante, o nosso papel aqui é levar informação, e o Bruno é uma inspiração para as pessoas de assistirem, enxergarem nele inspiração para mudar. Então, Meu Deus do céu. Não, é verdade. Não sou exemplo de nada. Não tenha dúvida disso. Porque, como você falou, ou você mudava ou você morria. Você falou, estava perdido de mim mesmo. Olha o drama, eu imagino. É horrível. Eu imagino esse drama. Quando você estava falando, fiquei imaginando essa cena. E sem esperança, sem saída. E aí, alguma coisa aconteceu dentro de você. Mas também você encontrou pessoas profissionais que te ajudaram. E agora, chegar onde você chegou. E tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente. E outro ponto que eu quero reforçar é o da coragem de demonstrar a vulnerabilidade. E como a vulnerabilidade nos conecta. Nos conecta. Não é o sucesso, não é a pessoa parecer perfeita. O que gera vínculo com as pessoas é exatamente compartilhar as vulnerabilidades. Então, quando você fala que superou e está superando, e é uma luta diária, como a Marina falou, a questão da obesidade, a questão do transtorno relacionado ao uso do álcool, isso dá uma força, e como eu passo a ser um admirador seu, conhecendo a sua história. Eu já conhecia aí, mas ouvindo aqui é completamente diferente. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas, como vocês que estão nos assistindo, que têm problema com a obesidade, têm problema com o álcool, que podem e precisam mudar, porque a história natural dessas condições, infelizmente, muitas vezes é doença, sofrimento e morte prematura. E eu vou te falar uma coisa, eu agradeço muito. Eu não me vejo, gente, como exemplo de nada, muito pelo contrário, eu sou um péssimo exemplo para tudo. Porque se eu cheguei lá, eu fui péssimo exemplo para ter chegado até lá, porque eu não me tratei antes. Eu esperei chegar no fundo do poço para jogar a boia para mim mesmo. Porque nós, em uma cultura. E eu não quero. Isso não é nenhum tipo de crítica, é só uma construção de ideia. De uma cultura normalmente cristã, onde a gente tem a busca pela salvação, a gente sempre acha que a gente tem que ser salvo de alguma coisa. A gente sempre acha que o outro tem que dar pra gente aquilo que a gente não consegue, que é a autossalvação. E no momento que você tá lá no fundo, meu filho, ninguém te estende a mão, porque ninguém estende a mão pra quem tá morrendo. Mas até... É absurdo. O que eu deixo pras pessoas é, cara, ou você faz por você ou ninguém vai fazer. Não faz, cara. Não faz. Mas, Bruno, até a sua visão, até o óculos que você tá vestindo naquele momento que você tá no fundo do poço, você não vai nem deixar ninguém te ajudar. Pois é. Você tá tão dentro da sua própria merda, dentro do seu próprio horror dentro de você. E, cara, eu vou dizer pra você, a cabeça... eu não sei, é ruim até de lembrar disso. Porque você tá num lugar tão feio, tão obscuro da mente humana, tão autodestrutivo, autopunitivo, que é ruim de você imaginar estar ali de novo. E eu faço de tudo hoje para não estar, para não voltar para aquele lugar. Porque estar naquele lugar, de verdade, eu acho que deve ser pior do que a situação de morte. Porque você tá apodrecendo vivo e você tá apodrecendo de dentro para fora. Mas sabe que existe até, inclusive, casos muito graves de depressão, chama síndrome de Cotard. Cottage, alguma coisa assim. Em que a pessoa tem exatamente o delírio, a certeza de que ela tá apodrecendo por dentro. Tão real que para ela que é isso. E aí também tem um aspecto interessante. Quando eu falo, e disse recentemente para uma paciente, você precisa virar a página dessa história, mas virar a página não é esquecer a história, mas é aprender e tirar lições da história. E aceitar. E o primeiro passo é a aceitação. É aceitar. O mais difícil de lidar com trauma é que você carrega e te leva a tudo isso, é você não saber aceitar os seus traumas, aceitar que aquilo ali aconteceu, as coisas aconteceram e você não tem como voltar atrás. É você aceitar, tirar o melhor
ou não daquilo dali, ou só tirar que aquilo dali aconteceu e aceitar, e você tem que colocar aquilo dali pra trás. Gente, falar isso é muito simples. Falar isso chega a ser... Eu juro por Deus, eu escutava isso, eu tenho um ódio de falar isso, eu tenho um ódio de escutar isso, porque isso é tão hipócrita, isso é tão vazio, isso é tão vago. Mas quando você compreende isso dentro de você, é diferente. Mas falar isso realmente é horrível de escutar. Eu falo que é uma vago. palavrinha bonita, o aceitar. É vago, Parece simples, mas ela é extremamente difícil. Difícil, é horrível fazer isso. É literalmente, você arrancar aquilo dali, cara. E você tem que arrancar aquilo dali à força. Isso é muito difícil. Por isso que certos vícios de linguagem que a gente tem, você tem que se ajudar. Eu não sei, é porque é difícil de explicar para as pessoas. Mas é buscar uma força que é só sua. Sim. E às vezes você não tem essa força naquele momento. Mas você tem. Você vai ter que ter, né? Você vai ter que ter. Vai buscar. Se você não tem, você cria. Exatamente. E eu acho que esse é um ponto que o Henrique até mencionou, de você entender o que você precisava jogar o bote salva-vidas pra você mesmo. E é isso, né? A gente não é mais criança. O adulto não tem mais aquela imagem, aquela figura que vai zelar por ele, cuidar dele como... Idealmente, os pais fazem pelos filhos, os responsáveis fazem. Não tem mais nenhum responsável por você. É você o responsável por você, pela sua vida, pela sua saúde, pelas suas decisões. Isso é um peso. A gente estava falando isso no café da manhã, sobre como a sociedade brasileira, todos nós temos dependências quase patológica com os nossos pais até tarde. Eu tava falando, os americanos, quando dá 16 anos de idade, grande parte já tá saindo de casa. Os pais não estão nem aí, passam anos sem se ver, não se falam, eles não têm essa dependência. Tanto que isso foi uma das coisas que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, que teve uma ruptura muito grande da família na década de 80, quando a gente teve quando a gente teve a questão das drogas, do rock, teve tudo isso, a gente teve uma ruptura muito grande na história americana, e do qual se perdeu muitas coisas relacionadas à família, como o churrasco, do qual a gente estava falando. Que hoje o churrasco voltou a ser pop, mas até 10 anos atrás era coisa de velho. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos era coisa de velho. E quando eu tô falando velho, eu tô falando 65 mais. Isso voltou a se transformar em algo de novo, apreciado e tudo. Só que no Brasil, nós temos essa questão de que tem gente que sai de casa com 40 anos de idade. Isso não é problema, gente. Eu não estou dizendo que é um problema. Eu estou dizendo que é um cultura, fator, né? É uma cultura que nós temos, de que nós sempre temos que ser salvo. Nós sempre temos que ter alguém pela gente. Nós sempre temos que ter os nossos pais, ou alguma divindade, ou alguma santidade, ou qualquer coisa que nos tire da merda que nós nos colocamos. E aceitar que nós temos que fazer por nós mesmos não é fácil. E a questão da identidade também nesse processo de emagrecimento, que eu acho que é um desafio. Porque antes, geralmente o que eu ouço de relato, né? A pessoa, ela olha no espelho e ela não se reconhece. Não. Mas um ano depois, às vezes você olha no espelho e você enxerga aquela pessoa de um ano atrás. Como que foi esse processo pra você? Mano, essa é a pior parte. Essa é a pior parte. É difícil. É horrível. Eu fiz a cirurgia, eu fiz depois eu tirei pele da barriga. Eu tirei 8 quilos de pele da minha barriga que sobrou. E ainda tem que fazer outra. Eu ainda não me vejo bem. Eu me vejo obeso. Eu continuo me vendo obeso. Eu posso estar pesando como outro dia, quando eu estava fazendo um programa numa rede bem conhecida do Brasil. E na hora que o programa começou, eu falei, cara, que merda. Eu tava pesando 89 quilos. Eu me vi na tela, eu tava falando, meu Deus, eu tô imenso de gordo. A TV engorda, né? Muito. Mas sabe por quê? Por conta da grande angular, né? Por conta da própria... Porque a gente imagina... A câmera, a maioria das pessoas que não trabalham com isso, não imagina que ela é côncava. E essa concavidade, ela te distorce. Todas as pessoas que você vê na TV, gente, ou na internet, elas estão distorcidas. Elas não são aquilo que vocês estão vendo. Então, eu tenho uma imagem completamente distorcida de mim mesmo. E eu tenho absoluta noção disso. Eu não me vejo, eu não consigo me ver bem. Eu me vejo sempre horrível. Eu olho pra mim, eu sempre vejo os lugares onde eu não fiz cirurgia, que é lateral de peito, culote. Eu falo, eu tô horrível. As pessoas vão rir de mim. Porque por mais que você tente fugir, cara,
Ninguém. Você, como psicóloga, você sabe, não existe cura. Existe tratamento, mas ninguém se cura de tudo que aconteceu na vida. E eu sempre vou me achar horrível. Com cicatrizes. Eu sempre. Porque eu fui obeso desde criança. Eu sempre ouvi que eu era horrível. Eu sempre ouvi que eu era feio. E eu vou me sentir feio até o resto da minha vida. Eu sei disso. Eu sei que eu nunca vou me sentir bem. Mas isso como de verdade, é uma luta diária. Mas essa autodepreciação, ela começa porque eu aprendi que eu era feio. Eu aprendi que eu não era bom o suficiente. E, cara, e você tem que lidar com isso. É muito ruim. É muito ruim. E a gente viveu uma época, desculpa, viu, gente? Imagina. Mas a gente viveu uma época, anos 90, a gente viveu uma época de muito bullying. E isso era muito aceitável. E é muito ruim essa sensação de você sempre olhar para trás e ver os seus demônios no seu espelho. Mas como eu falei, todo dia você luta contra aquilo dali. E você tem que vencer, porque a gente não tem, porque a gente tem que pagar a conta. Então você tem que vencer. E você, mesmo se achando horrível, você tem que sair de casa. Você tem que ligar a câmera. E colocar a mascarazinha do eu estou bem, eu sou excelente, eu vou fazer isso daqui, porque não tem outro jeito. Bruno, você acha que o álcool pegava esse lugar naquela época? O álcool que me tirava. O álcool me colocava na posição de ser autoridade, e uma autoridade amada e adorada, porque eu era muito legal e eu era a ruptura do padrão estético e social das pessoas. Essa figura do engraçado. Exato. Do engraçado, que fala palavrão, que manda todo mundo se fuder, tomar no cu e não tá nem aí. Era uma ruptura. Eu optei pela ruptura do padrão a me adequar ao padrão. Agora é interessante. Que eu não sabia se Mas mesmo assim doía, né? Muito. Mesmo assim. Era pior todo dia. Agora, Bruno e Marina também, e Henrique, né? Como é interessante, eu tô conhecendo o Bruno aqui pela primeira vez, né? Pessoalmente. E como, de fato, pessoalmente é diferente da imagem, a gente conhecia pelos canais, as mídias sociais. E a imagem que eu vejo de você é uma imagem de uma pessoa transformada, vitoriosa, bem-sucedida, de boa aparência. E como é que você se vê de uma maneira distorcida? Focando muitas vezes no detalhe negativo. Então aí eu pergunto para quem trabalha com a saúde mental, né? Como é que a gente consegue fazer essa mudança? Eu vejo no meu consultório a mesma coisa. Pessoas com obesidade, com a autoestima comprometida e que focam muitas vezes no detalhe negativo. E às vezes nem tem obesidade. Às vezes tem um sobrepeso leve, mas se acha enorme de obeso. Então, como é que a gente faz essa mudança da autovisão, da autoavaliação? Bem, vou começar depois a Marina, que é mais especialista ainda nessa parte. Pode falar. Mas uma das coisas eu acho que é o que o Bruno falou, né? Isso tá encrostado, não é de hoje. É desde a infância, ouvindo tanto questões de bullying, quanto questões comparativas. Familiares. E aí aquele negócio de... você tá gordinho, vai fazer dieta. Tá todo mundo comendo comida gostosa, você tem que comer a dieta. Como né? o Henrique uma vez, Bruno, falou, e foi exatamente essa situação. Ó, você precisa melhorar a sua alimentação e tal. Ele falou... Como é chato ser filho de cardiologista. Eu sei bem! Eu sei bem! Imagina uma criança, filho de pediatra! Nossa! Não é legal! Mas E eu sei que, na verdade, ele queria justamente evitar que eu sofresse o que eu vinha a sofrer depois, que o Bruno veio a sofrer muito mais do que eu. Mas isso vai incrustando, vai gerando pensamentos, crenças cristalizadas, enraizadas, né? Que aí ele já foi pro hardcore, foi no Lacan, que ele com ele mesmo ali. Cruel. Eu sou assim, mas eu sou o tipo de pessoa que ou eu vou do zero, ou eu vou... Vai pro 1000. Intenso. 2 milhões. E aí eu acho que foi que em relação à autoimagem, todo mundo tem uma autoimagem. Quase nunca é boa, né? Existem poucas pessoas que têm uma autoimagem melhor.
Mas, inclusive, os narcisistas têm uma autoimagem que ele é pequenininho, que ele é uma pessoa inferior, e por isso que ele tem que se autoafirmar em cima das outras pessoas, né? Mas eu acho que passa por isso, né? De muito machucado. Uma coisa desde a infância, e vai muitas vezes até reforçando aquela crença distorcida, mas o próprio nome diz, é uma crença distorcida. Tem pacientes que... Muito interessante, tem algumas pacientes, mulheres, que hoje já estão magras, estão em um relacionamento estável, estão bem, mas a autovisão delas, elas não se enxergam assim. E aí, nossa, esse mês eu escorreguei um pouquinho, engordei um pouquinho, ela já voltou para aquele corpo pra merda, anterior. Mas no espelho, gente, no espelho é exatamente o que você vê. A imagem distorcida. Na TCC, que é a linha que eu trabalho, bom, vou voltar. Existe um transtorno também que é de distorção de imagem, que é o transtorno dismórfico corporal. Que pode ser tanto esse de magro demais, gordo demais, ou forte de menos. Fisiculturista, alguma coisa assim. Justamente que quando você olha no espelho, você vê outra coisa. Então é uma coisa cerebral. Né? E tem um exercício que quando a gente está na clínica é uma possibilidade. Eu peço para as pessoas desenharem. Qual foi seu menor peso? Qual foi seu maior? E como você se vê agora? Geralmente ela se vê com maior peso. E geralmente ela está no meio do caminho ali, né? Já emagreceu bastante, voltou um pouquinho, mas ainda não voltou tudo. Ela se vê naquele corpo. E um exercício para ajudar nisso... lógico, eu posso falar a minha visão do que eu vejo, né? Que é um confronto ali. Mas desenhar num papel, pedir para o paciente deitar e contornar o corpo dele num papel pardo e mostrar. É assim que está o seu corpo. Pode não ser o ideal, pode não ser o padrão, pode não ser o que está na sua cabeça, mas a gente confronta com a realidade. Porque é um transtorno, é uma visão distorcida. Então, a gente tem essa parte da autoimagem. A gente tem uma parte que é da suficiência. Né? Então, eu me enxergar... E, sim, esse processo que vem lá da infância, que estabelece crenças sobre quem eu sou, sobre como o mundo funciona, é um processo terapêutico longo. Para a gente mudar, eu falo a crença como se fosse uma pedra. E a cada vez que eu martelo ela, eu, como psicóloga, preciso acreditar que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Em algum momento, eu vou conseguir construir uma crença alternativa, realista. Não é um positivismo, então eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou incrível, maravilhoso, não preciso mudar mais nada. Não. Mas quais são de fato os seus pontos fortes? Quais são de fato os seus defeitos? Vamos enxergar isso de forma realista. Equilibrada. Não sou a pessoa mais perfeita, mas eu também não sou a pior pessoa, que às vezes eu enxergo que eu sou. Né? E pega num lugar muito difícil a crença do não ser o suficiente, que eu me esforço, e eu morro na praia. Né? Para mim, para as minhas relações, né? E quando eu ouço isso por muito tempo, eu coloco isso como parte da minha identidade. Né? É o que eu sou, é o que eu não sou. Então, o Bruno trouxe o exemplo, né, de antes da transformação dele. Gordo, engraçado, né, beberrão. Essa era a figura de quem o Bruno era ou de quem o Bruno estava. E é isso que eu costumo questionar. Então, um transtorno faz parte de quem você é, faz parte de como você está. Alguns têm cura, têm tratamento e cura. Outros têm tratamento, porque são crônicos. E vão fazer parte daquela dor que você vai carregar ao longo da vida. Com certeza, o que eu quero dizer é que com todo esse processo, com terapia é mais fácil. De lidar no com início isso. não, mas depois melhora. Depois melhora. Mas eu acho legal o que o Bruno falou de jogar a boia para ele mesmo. E aí a Marina também falou da importância e eu falo para os meus pacientes, da autorresponsabilidade nessa transformação.
E a história do fundo do poço. A aceitação é de que eu estou numa condição ruim, porque muitas vezes o fundo de poço ele vai sendo cavado cada vez mais profundo, porque a pessoa ela vai negando. Não tá, tô indo, e tá aprofundando, na verdade. Então, quando ela para de cavar o fundo do poço, é quando ela identifica, olha, não tá legal do jeito que está. Aí ela assume a autorresponsabilidade. Isso é muito importante. Ninguém muda o outro, a pessoa muda a si mesma. Agora, claro, nessa jornada precisa de pedir ajuda também. Isso é importante. E aí foi o que o Bruno fez, né? Então ali, primeiro, um amigo. Então uma pessoa que você tinha mais intimidade te estendeu a mão. Inclusive falou pra você ir mais devagar do que E foi numa direção, né? E mostrou uma direção. Mostrou uma direção, mas ele se permitiu pedir ajuda, né? Sim. E aí eu vejo isso muito comum, principalmente em mãe, viu, Bruno? Ela se sente muito mal de não dar conta sozinha. A mulher. Putz, eu preciso pedir ajuda pra alguém. Eu falhei porque eu vou tomar uma medicação. É muito comum isso. Não consigo sozinho. Mas os homens também têm dificuldade de pedir ajuda. Sim. Muito. Mas é muito comum em mãe. Eu vejo mãe. Cuida de todo mundo. Ó, vai lá, marca o médico pro filho, mas pra ela é um desafio imenso de conseguir. Sim. E você que é filho de médico, e marca o médico pra ele ir no médico. Olha, passei essa semana. Passou essa semana depois de E o muito médico pra ir tempo. no médico. Pois é, Fiz exame, passei essa semana. Demorou muito. Casos de família. Mas, o Bruno, outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte. Nesse processo, teve um momento que você teve que começar a comer mais, até porque você ganhou muita massa muscular. Foi péssimo. Como que foi? E como que foi comer mais e mantendo... Qual o equilíbrio que você Foi conseguiu? horrível. Pra falar a verdade, eu acho que foi uma das épocas que eu tive a pior disformia que eu tinha. Porque quando eu cheguei a um ponto onde eu emagreci o suficiente de hoje eu olhar para as fotos e falava, nossa, eu realmente estava com a cara funda. Porque quando você emagrece muito rápido, eu emagreci em um ano, eu emagreci 70 e poucos quilos, sem bariátrica. E foi literalmente estarvando, foi literalmente botando meu corpo para ficar na fome. Então você perde colágeno, a sustentação de gordura, como eu era muito gordo desde criança, a sustentação do meu rosto era gordura. O meu rosto desandou, hoje em dia é tudo aplicação, viu, gente? Mas não é brincadeira, porque senão cai. Você não tem. A estrutura que seu corpo se acostumou foi aquilo daí. Aí é o que você falou, né? Daí não se reconhece nem no rosto, né? E eu Como que não se tive reconhece? muito isso. Eu falava, gente, eu não sei mais quem eu sou. Foi uma das coisas que depois de um ano eu tive que lidar na psicanálise. E agora, quem sou eu? Por quê? Essa foi uma das partes mais complicadas. Mais do que o da comida. Foi, se eu bebo desde os 12 anos e eu me entendo como uma pessoa sociável e tudo, somente com o álcool no meio, e eu sempre fui assim desde o final da infância, na adolescência e na vida adulta, quem sou eu sóbrio, que eu não conheço? Preciso me conhecer. Essa foi a pior parte. Não foi a questão de comer mais ou comer menos. Foi a questão, e agora? Será que eu sou tão sociável assim? E eu não era. Será que eu sou tão engraçado? E eu não era. E eu perdi muitas amizades por conta disso, porque eu não era mais a pessoa que as pessoas estavam acostumadas. Eu não era. E eu de verdade, hoje, eu olho para os meus vídeos antigos, eu não reconheço aquela pessoa. Eu não sei nem emular aquela pessoa. Eu não sei nem de onde eu tirava aquela personagem, aquela persona. Não uma personagem porque ele não era... Era uma persona do Bruno mesmo. Eu não sei, eu juro por Deus, eu não sei mais olhar pra câmera e fazer o que eu fazia. E eu não sei. Você não é mais aquela pessoa. Não sou. E é muito complicado porque as pessoas querem aquele Bruno. Mas hoje você se sente melhor com você nesse sentido? Com esse Bruno que você se tornou? Ó a sessão de terapia, hein, gente? Não que eu me sinta melhor ou pior. Eu não sei ser aquela pessoa. E aquela pessoa é o que as pessoas esperam de mim de novo.
E eu estou tentando encontrar um meio termo ali, tanto que eu tive que parar o canal. Eu estou com o canal parado há 4 meses, porque eu entrei num processo onde eu não sabia o que eu ia fazer na frente da câmera, porque as pessoas esperavam algo que não podia mais dar para elas. Tanto que eu estou me reconstruindo, eu precisei desse tempo para eu me reconstruir, para as pessoas, inclusive, darem uma parada, eu diminuir a minha imagem, as pessoas desligarem um pouco da imagem, porque foram 10 anos de canal, bem. Sim. As pessoas viveram comigo dos meus 25 aos meus 35 anos. Pegaram a minha época mais selvagem do final da vida adulta, quando você começa a fazer dinheiro, e louco, e cachaça, e maluquice. Pegaram o meu ponto mais autodepressivo, de autodestrutivo, pegaram a minha salvação e chegaram no ponto que viram um Bruno que não era nem cá, nem lá, nem isso, nem aquilo. As pessoas, mas eu não sei mais quem é essa pessoa. Eu falei, eu também não. Eu também não. Sim. Eu também não. E é interessante, processo. Bruno, quando você fala do canal, né, que deu essa pausa, mas certamente aquele Bruno, se continuasse, ele ia pausar pela doença. Ele seria pausado. Então, que bom que agora você está nessa nova fase. Que bom que você, como eu falei, está inspirando pessoas. Não tenho dúvida. Não, os vídeos, antes de você pausar ali, de transformação, são muito legais. São muito bons. Cara, e é engraçado, o canal mesmo parado há 4 meses, eu tenho mais de 1.200.000 visualizações por mês. As pessoas não pararam de olhar o canal. Não, mas O canal, ele continua crescendo. Ele continua crescendo. Todo mês ele tem crescimento. E o pessoal, Bruno, volta. Eu falei, eu vou voltar. Mas quando eu voltar, eu preciso que vocês compreendam que, inclusive, eu não sou mais o Bruno de 25 anos de idade. Sim, naturalmente. Eu não sou mais uma criança, eu não sou mais a criança que precisava ficar gritando aos quatro ventos, xingando aos 4 ventos. Eu sou um homem de... Cara, eu vou fazer 37 anos de idade agora, eu tô com quase meus 40, eu não sou uma criança mais. Eu não posso ter mais um comportamento infantil que vocês querem para autodivertimento de vocês. Eu vou fazer graça, vou fazer minha piada porque eu sou doido. Vocês estão percebendo que eu não sou uma pessoa normal. Mas eu não sou mais o palhaço que precisava da muleta do traje cômico para poder me colocar na frente de uma câmera. Mas hoje em dia, acho que é muito, muito sincero que eu vou falar. Eu acho que em relação à sua imagem, se você trouxer uma imagem que você tem, da autoridade que você tem, mesmo que séria, isso vai cativar as pessoas do mesmo jeito. O que eu vou fazer agora, eu vou explicar para você, já que estamos aqui entre família. O que vai acontecer é que eu vou entrar no modo meio... para evitar que eu entre em colapso e as pessoas entrem em colapso comigo, daqui pra frente eu vou ter 6 vídeos por semana, em vez de 2. Aonde eu tinha o Cacete Ser Chefe e o Égua Doido. Então todos os dias vocês vão ver, vai ter uma persona do Bruno. Segunda-feira vai começar com o Bruno, que cuida da saúde. Vão ser alimentos mais voltados à saúde, proteico, baixa caloria, alimentos mais funcionais. Comida da semana ali. O início da semana. Terça-feira a gente vai falar sobre química de alimentos. A gente vai trazer conhecimento para as pessoas. Técnica para as pessoas. Quarta-feira, a gente já tá chegando lá no final de semana. Quarta-feira a gente vai falar sobre cozinha brasileira. Aí a gente vai trazer, né? Comidão, bom. Quinta-feira, o bagulho já tá começando a ficar louco. Quintou. A gente vai trazer churrasco. Olha. Sexta-feira, sextou, a gente vai trazer porcaria. Aí a gente vai pra... Torresminho. Hambúrguer. Aí a gente vai pro Bruno do Velho Testamento. E no sábado, porque é sábado, churrasco de novo. Então eu vou conseguir entregar para as pessoas
todos os Brunos que eu sou. Isso foi uma decisão minha e do meu empresário, porque eu falava, cara, se eu fizer isso, as pessoas, elas não vão se identificar mais comigo. Se eu fizer um canal chato, só de falar de história e técnica, mas eu também não sei mais ser o cara que só faz porcaria, porque nem essa é a minha vida, nem eu consumo mais isso. Eu falo assim, então vamos fazer todos. A gente tira o foco do YouTube, porque inclusive financeiramente, empresarialmente, o YouTube ele deixou de ser a principal plataforma. E hoje nós temos as plataformas mais rápidas. Nós vamos ter vídeos menores, vamos ter vídeo no YouTube grandes, mas eles vão ser mais esporádicos. Vamos focar em trazer para as pessoas de segunda a sábado informação, divertimento e cultura. Com vídeos menores, porque com o tempo que eu levava para fazer 2 vídeos grandes numa semana, eu vou conseguir fazer 6. Sim. Menores. Mas é que os seus vídeos, eles eram densos, né? Do Muito YouTube. Ave Maria. Até eu olho um dia e falo, gente, nem eu me aguento me assistindo, pelo amor de Deus. 20 minutos de vídeo para fazer uma receita. Eu até hoje em dia, naquela época era maravilhoso, mas hoje em dia é datado, né? É uma coisa que nem as pessoas têm tempo para isso. A gente fica, gente, é normal, as coisas passam, o tempo passa e a gente tem que se adaptar. E eu vou me adaptar à nova geração da internet, que são vídeos não tão, graças a Deus, não mais de 30 segundos, porque isso também já acabou, mas vídeos de 3 minutos. Tá ótimo. Em 3 minutos a gente consegue a atenção, explicar, levar conhecimento para as pessoas e fazer umas palhaçadas. Tá ótimo. Mas é legal que eu peguei essas épocas inteiras e eu assisti todos os seus vídeos. Tem lá o checkzinho todos de assistido. Hoje eu uso esses vídeos mais longos para consulta. Sim. Então eu lembro mais ou menos onde que tá do vídeo. Assim, ele falou isso daqui, deixa eu olhar lá. Cara, isso é muito legal e obrigado. Eu gosto. Nossos vídeos eles são utilizados até em faculdades. Na universidade que eu me formei, os professores que ainda continuam dizendo, meu professor de bud safado, eles usam nossos vídeos também. Não, porque a parte de história não deixa de ser... Não, e a gente leva a parte química, a parte de história, todas elas, nas descrições a gente tem todos as referências bibliográficas e tudo. O nosso canal, graças a Deus, ele foi conhecido pela qualidade. Porque quando eu comecei o canal, é porque não existia qualidade na época que eu comecei. Há muitos anos atrás, no início do YouTube, o YouTube era um monte de gente jogando maluquice, explicando maluquice e as pessoas acreditando naquilo dali e a gente via que estavam se ferrando. Não, e as receitas que você trazia no início do canal não tinham em português. Não existia. Então não existia. Um dos primeiros é o Chile. Foi o primeiro canal que trouxe American Barbecue pro Brasil de uma forma adaptada à cultura brasileira. Né? Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho. E é um formato que você traz ali, principalmente no início, ele lembra um pouquinho daqueles programas do Discovery Home and Health. Mas foi. Era referência. É a referência. Que você assistia lá, você fala assim, não tem isso aqui. Exatamente. E aí você traz, como que faz o Buttercream? Aí você traz ali, como que faz com a nossa realidade. E você tirou exatamente onde foi o meu ponto de referência. Foi o programa do Discovery, do Home and Health, né? Que ele passou por Home and Health, ele era do Discovery Channel mesmo, que era o mestre de churrasqueiros. Que era com Tuff Stone, Maron Nixon, o Bobby Joe. E hoje em dia, inclusive, eles todos foram minhas referências, hoje são amigos pessoais mesmo. Legal. Hoje são todos amigos pessoais mesmo. Hoje o Tuff Stone, quando vem pro Brasil, cara, a gente grava junto. E é muito interessante, isso é muito louco. E eu olho, mas é engraçado como eu olho os vídeos antigos e eu falo, que caricatura horrível, que vergonha, meu Deus, como eu tinha vergonha, como eu tinha coragem de fazer isso. Mas é engraçado, é uma evolução, inclusive uma evolução profissional. Como apresentador, eu me vejo dos primeiros vídeos como eu falava de uma forma muito mais difícil e compassada, assim, e aí você aprende, e é uma questão técnica. E é uma inspiração também para as pessoas que começam hoje. Lógico. Começar do jeito que você vai tá. começar, meu bem. No início era uma churrasqueirinha Weberzinha, uma Weber no meio aquela redondinha, ele invadiu uma terra. Pra usar de cenário. Porteira de uma fazenda. Ele invadia ali a porteira da fazenda e gravava. Era. Até o dia que eu fui descoberto e expulso. Mas todo mundo começa de algum lugar, cara. A gente começou a gente precisa naturalizar, começar do zero, né? É lógico. Porque as pessoas... É porque a internet também...
as pessoas elas não veem que a gente tem milhões de produtores de conteúdo. Uhum. Uma dessas pessoas, realmente, ela tem uma estrela, ela tem né? Aí a gente vai passar para a parte mais mística do negócio. A pessoa tem uma lua, né? Uma lua ali em Áries, ela tem uma coisa boa ali na vida dela, ela estoura. Sim. E as pessoas, elas acham que todo mundo... E não é assim que funciona, cara. A maioria das pessoas que estouram, no ano seguinte, elas não são mais ninguém. Uhum. Se elas não souberem sustentar. É melhor você começar de baixo e construir-se na frente, inclusive, de quem tá te olhando. Agora, eu percebo que tem muitos canais, principalmente os mais duradouros, como o seu, que você via assim, o canal, putz, olha a qualidade desse canal. Espero que o nosso seja assim também. Ele não tem tantos inscritos como deveria ter, né? E aí, por insistência de continuar, determinação, construção. vai construindo aquilo. E depois os vídeos antigos vão pegando os views igual os novos. Exatamente. E por insistência, né? Mas é insistência, gente. É literalmente ao bater, é a água batendo na pedra dura. Uhum. Uma hora vai. Uma hora você vai. E algumas vezes nós temos essa... Como a gente trabalha com internet, a gente tem essa visão de que sucesso são milhões de inscritos, sucesso são pessoas que possuem mansões de 200 milhões de reais. Obviamente, isso é um sucesso financeiro maravilhoso, todo mundo quer axé. Mas o sucesso principal é você receber todos os dias, e eu recebo mensagem de pessoas, cara, na pandemia eu tava sem fazer o que fazer, comecei a fazer receita tua, hoje eu tenho 3 restaurantes. Que legal. Bruno, eu trabalhava numa indústria, ela tava quebrada e tudo, a gente pegou uma receita tua, fez uma adaptação ao nosso sentido aqui, hoje nós somos campeões de venda. Isso foi muito legal e até uma dica para as pessoas que estão assistindo esse podcast, para procurar no canal do Bruno, por exemplo, tem lá receita de coxinha. Ele fala tanto a receita que ele está fazendo, quanto a receita adaptada para venda. Isso foi uma época que da época da pandemia, foi o que a gente focou, foi ajudar as pessoas a ganharem dinheiro dentro de casa. Tanto que nós temos vídeos que são muito técnicos. Como eu faço para fazer risoto para vender? Esse geleia, é o vídeo, né? A geleia. O vídeo de geleia, inclusive, eu contar rapidamente, porque eu acho que a gente já deve ter passado muito tempo. Não sei quanto tempo, eu não sei quanto. O vídeo de geleia eu fiz pro meu pai. Meu pai pediu pra eu fazer uma geleia pra ele de tomate. Papai ama tomate. Papai é o logo do tomate. E ele ama manjericão. E ele falou assim, meu filho, toda a receita de geleia que tem de tomate é da base indiana. Então vai muita especiaria. E papai tem pavor. Papai é do interior de Minas. Ele tem pavor de coisas muito temperadas e tudo. E não é o que ele gosta. Ele odeia noz moscada. Eu falei, eu vou desenvolver uma geleia pra ele. Procurei na internet, não tinha nada, nem no YouTube Estados Unidos, YouTube Brasil, YouTube Europa. Falei, então bem, eu vou desenvolver. Ele desenvolveu uma geleia de tomate italiano com flor de maracujá roxo. E nesse mesmo vídeo eu coloquei mais algumas outras, porque meus vídeos eram muito grandes, então eu entregava várias coisas. Na época da pandemia, eu estava com o meu antigo empresário e o assistente dele liga aos gritos, abre o e-mail agora! E começou a chorar. Eu falei assim, que diabo é isso, meu Deus do céu? Abre teu e-mail agora! A gente tinha recebido um e-mail com assinatura da ONU de umas pessoas que saíram do Brasil e elas foram para Jordânia. Na época da pandemia, em uma missão, eles eram professores da USP, eles foram numa missão religiosa para a Jordânia para auxiliar os cristãos que tinham sido expulsos da faixa de Gaza, e eles não eram aceitos em lugar nenhum, e eles foram aceitos na Jordânia. Eram 2.000 famílias. E aí eles foram para lá para ajudar esses cristãos, e eles já acompanhavam um canal. A Jordânia, ele explicou na carta que a Jordânia era
o país mais pobre do Oriente Médio, porque mais de 70% do país era deserto, e o que eles eram bons era em produzir fertilizantes que eles vendiam para o mundo inteiro. Eles só tinham, acho que 5 ou 7% do país que era produtivo, mas esse 7% produzia-se muito bem frutas. E eles pegaram o nosso vídeo, apresentaram para essas famílias e falaram assim, vamos fazer geleia para vender pelas Nações Unidas, né, pelos negócios. E eles começaram a fazer todas as geleias que a gente fez nesse vídeo, e esse vídeo virou o sustento de 2.000 famílias cristãs na Jordânia. E eles mandaram um e-mail agradecendo um vídeo que eu fiz com uma geleia, cara. E é legal que no vídeo, porque assim, se você vai vender, não é só fazer geleia. É procurar o frasco ideal para aquela geleia, é esterilizar em casa mesmo aquele frasco. É você saber fazer a pasteurização daquilo dali, a segurança alimentar. E a gente explica tudo no vídeo. Quem diria que a gente recebeu uma carta dessa, né, cara? Isso pra mim, isso é o sucesso, né? Que eu carrego pra mim. O meu sucesso, é o propósito. O meu sucesso é estar com o Bruno Salomão aqui. É show. É show mesmo. Mas, cara, muito obrigado pelo convite de hoje. Eu sei que a gente já estourou, o pessoal de casa já deve estar pensando, meu Deus do céu, eles não vão calar a boca. Porque eu sei, mas muito obrigado, gente, de verdade. Muito obrigado. Desculpa toda esta sessão de terapia que a gente fez aqui hoje. Vai ser visceral. Mas, nossa, eu não sei se é diferente. Ô, Bruno, e deixa eu perguntar, hoje em dia, você ainda tá com o Marketplace aberto lá, a loja? Não, a gente vai reabrir porque nós vamos... a gente está reformulando tudo. Hoje a gente tem os hubs, os temperos que a gente faz, mas eles são mais voltados à empresa, eles são em pacote de 1 quilo. Então, só a pessoa de casa que compra 1 quilo é porque a pessoa gosta realmente do negócio. Mas vou falar por experiência própria. 1 quilo... E são temperos secos, né? São temperos secos. Eles secos. duram bastante tempo. No freezer 2 anos, em qualidade máxima. E 1 quilo, ele... Dá pra usar tranquilo, viu? Tranquilo, tanto que a gente aquele pacote grande que quando você estava fazendo pra casa, acabava rapidinho. Rapidinho. E a gente vai reformular tudo, a gente vai voltar com tudo. A gente tá replanejando, a gente tá fazendo um completo replanejamento do canal, do programa, da empresa, né? Porque não deixa de ser uma empresa. Porque com essa parada, a gente teve a oportunidade de ver de conseguir ter uma imagem de fora das coisas erradas que a gente fez durante todos os anos. Como qualquer empresa, a gente errou, acertou, e a gente fez, e agora a gente vai voltar de uma forma mais organizada. Tanto que agora a gente tem uma equipe financeira, agora a gente tem equipe de marketing, a gente tem toda uma estrutura que a gente não tinha naquela época. E o cutelo que você tinha lá... Sim. Eu pedi pra um ferreiro fazer igual, tá? Olha aí. Você permite? Olha aí, a pessoa se incrimina fácil. Mas que bacana. Mas foi um prazer muito grande ter você aqui hoje. Como que as pessoas conseguem te encontrar e como que elas conseguem acompanhar a sua vida aí? Então, nós temos 2 Instagrams, que são os principais, que é o @SalomonBruno, que é a minha vida pessoal, que aí eu mostro emagrecimento, academia, alimentação, e o @Cansei de Ser Chefe, que é realmente o canal, é mais trabalho mesmo, e no YouTube, @Cansei de Ser Chefe, e nas outras redes sociais também, TikTok, eles são todas reproduções da mesma coisa, mas é principalmente Instagram e o YouTube, @Cansei de Ser Chefe, nos 2, e o meu pessoal, @SalomonBruno. Perfeito. Marina, como que as pessoas conseguem te encontrar? Primeiro quero agradecer a oportunidade. Obrigado. Desculpa se eu fiz perguntas muito difíceis e profundas. Fez o convidado chorar, meu. Eu fiz psicanálise mas isso não foi pior. Não foi pior que isso. Eu acho que um aprendizado que fica... que bom que a gente pode mudar. Que bom que a gente não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. E se fosse, talvez seria um problema. Né? Algo errado não está certo. Exatamente. Não só na aparência, não só nessa transformação, mas de identidade mesmo. E o processo de autoconhecimento, ele é um processo para a vida toda. Porque as minhas fases vão mudando, meus ambientes vão mudando, o meu propósito às vezes vai mudando. Então, sim, é uma inspiração para muitas pessoas. Eu acho que uma coisa que me marca em você é a sua autenticidade. Muito obrigado. E é muito marcante. Eu sei
quão desafiador é ser autêntico, principalmente na internet, quando a gente tem receios, né, do que os outros vão pensar, porque vem na nossa cabeça e a gente precisa lidar com isso. Mas eu não tenho dúvida que esse é o maior diferencial também. Então, você passa uma imagem no seu canal do YouTube, você passa uma imagem mais recente no seu Instagram, que é o Bruno. Então, independente das fases, fez parte da história do seu... Cada um tem a história da sua vida, né? Sim. E a gente ainda tá escrevendo essa história. A gente tem liberdade para escrever essa história. Que bom, né? A gente precisa de autorresponsabilidade, mas a gente tem liberdade para entender as nossas diversas versões, e a gente tem mesmo. Então, eu tenho o papel Marina psicóloga, Marina filha, Marina irmã, Marina esposa, Marina amiga. Eu sou várias também, em uma. E às vezes a gente consegue mostrar um pouquinho, né, para as pessoas que existem várias versões e que a gente ainda está se descobrindo. Isso é um processo. O mais importante é a gente refletir sobre, porque eu acho que às vezes a gente passa a vida toda no piloto automático e nunca parou para pensar, quem sou eu? Isso é exatamente. Então é uma reflexão muito, muito válida. Muito obrigada. Muito obrigado. E as pessoas podem me encontrar no Instagram como Marina Costa Psi. Perfeito. E se marcar consulta com você, vai ter perguntas difíceis? Vai ser bem pior. Logo na primeira sessão eu pergunto, quem você é? Eita. Já começa por aí. Mas eu também vou levando com um jeitinho. A gente é um morde-a-sopra ali, né? A gente faz um carinho, a gente faz uma pergunta difícil. Faz parte do processo. Bem, eu vou falar que nas consultas, geralmente, o psiquiatra só morde, só não tem o É morde e deixa pro psicólogo só. Dr. Carlos, como as pessoas podem te encontrar? Nas mídias sociais, Dr. Carlos Henrique Costa, Instagram, YouTube, Facebook. Mas eu quero agradecer muito o Bruno. E primeiro porque o Henrique é fã do Bruno, né? E hoje eu entendi o porquê o Henrique é fã do Bruno. Eu fiquei encantado com a sua história, Bruno. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado por você estar aqui entre costas. Eu tenho certeza que inspirou muita gente que segue a gente e mostra um caminho que é possível você mudar, transformar a sua vida e seguir um rumo da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Obrigado, viu, Bruno? Muito obrigado. Obrigado a todos e pessoal também. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente, escutado essa maluquice toda. Aqui, ó. Muito obrigado de verdade. Deleixos. Muito obrigado, gente. Obrigado. Hoje, Bruno Salomão esteve entre costas.